Amém, gente. Nós vamos em um propósito grandioso, né? Que é esse início desse mês, né? Nós vamos trabalhar um pouco desse contexto da promiscuidade, né? Da infidelidade, do adultério, da imoralidade sexual. Então, nós vamos, além de estar trabalhando os contextos de pauta, nós vamos estar gravando, né? Essas nossas reuniões. E agora, essa é a nossa primeira aula desse tema, né? E o primeiro ponto, eu quero tratar com vocês a questão do olhar. O olhar, ele é um ponto, eu acho que inicial para esse contexto. Então, eu coloquei aqui sobre esse tema, o olhar, né? Do adúltero ou do próprio adultério em si. E nós observamos que desde o início que Yeshua ele abordou esse contexto. Ele ensinou, né, aos seus discípulos sobre esse contexto. Eu gostaria que vocês abrissem já em Mateus capítulo 5, o verso 27 e 28. Observem bem. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Então aqui ele remeteu, evidentemente, aos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui Jesus ele não estabelece, né, tipos de adultério, mas ele foi na raiz. O início da raiz, gente, é no olhar. É na intenção do olhar, na intenção impura do olhar. Isso é mulher ou homem, tá? Capítulo 5, verso 27 e 28, Kildara. Shalom, Natália. A intenção impura, ou seja, o olhar adúltero, o olhar impuro. Como em muitas das vezes a gente desenha, né, a linha, que é a linha entre o olhar, a mente e o coração para vocês, onde que o olhar ele é o resultado de uma mente e um coração que tem um desejo sexual para com uma outra pessoa. Então houve um caminho aqui. Nós vamos olhar historicamente pena para o adúltero na velha aliança era pagar com a própria vida. Ele era apedrejado, gente. Nos tempos da graça, Yeshua aqui nos ensinou algo. E agora aqui muito mais profundo. Como nós viéssemos evitar este mal. Ou seja, o adúltero aqui, ele iria sair desse estágio do consumir, né, o ato mesmo ilícito diante de um simples olhar impuro. E aquele olhar, né, já gerou no coração e aí trouxe a cobiça para homem e mulher. E qual é a raiz inicial, gente? Yeshua foi, digamos que seja na raiz iníqua, que é o olhar. É impossível, né, evidentemente, no contexto. O arrancar dos olhos, os olhos maus, seja carnal ou espirituais. O homem não se mantém de pé.
o olhar, ele é quem contamina o corpo, ele mata a alma. Observem bem a unificação desses ambos textos. Capítulo 6 agora, gente. Capítulo 6, versos 22 e 23. Observem bem a raiz. Shalom, Nilsa, Renata, Tássia e Maria Márcia. Olha só. Sueli. Mateus 6, 22 e 23 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você também voltar para o contexto da sociedade em que Jesus vivia, evidentemente, né, gente, que nem as piores prostitutas, elas não viviam seminuas nas cidades. Para vocês verem onde nós nos encontramos hoje na nossa sociedade. A sociedade que Jesus viveu naquela época, mesmo as piores prostitutas, elas não se vestiam seminuas. Não havia tamanho apelo à sensualidade e à sedução sexual como nós hoje em dia estamos vivendo. Como nós encontramos hoje, gente. Parem para pensar nisso. Parem para pensar. Você mulher, você homem, historicamente falando. Hoje, né? Digamos que nós estamos descendo a um degrau gigantesco, babilônico, sodomita. Digamos que hoje, gente, não desmerecendo, para um homem, para uma mulher, resistir a essa pressão diante da graça é muito mais pesado. E está chegando a um ponto, né, Liliane, que a normalização, né, do corpo nu hoje, isso mesmo. Nem precisa ser prostituta, já andam nuas nessa geração. Isso, muitas. Em sonho, o Senhor me mostrou que quando ocorre o olhar impuro, o espírito de fornicação do homem tem relação com a fornicação que está na mulher. Sim. Esse contexto, o olhar do homem da mulher para com o homem, do estar seminu, o físico sendo, até hoje, observamos também o remodelar, né, a aparência encantadora. Se vocês forem observar, hoje, evidentemente que muitas mulheres e muitos homens, eles não vão para uma academia para poder, né, ter saúde, basicamente isso. Não. É o corpo está ok para uma sensualidade. Não se trata só da saúde, do malhar. Se trata de uma outra coisa. E é um espírito de encantamento, gente. É tentação. Atrair olhares em possíveis parceiros. Isso, Sandra, é muito real. Se você observar bem, gente, porque o meu corpo hoje, a vitrine são as redes sociais. Então, o meu corpo é uma vitrine. E isso entra no contexto da tentação. E para a gente, nos dias de hoje, isso também é questão do bronzeamento. O foco é as partes sexuais.
Abram 1 Coríntios capítulo 10, gente. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Observem bem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Michele, para mostrar o corpo mesmo. Essa questão do malhar é intencional. Vocês observam bem que essas questões de tentações nos nossos dias, o Senhor nos delega, assim como Yeshua delegou, o que nós podemos fazer, ou seja, Ele sabe do nosso potencial que nós podemos suportar, o qual Ele é fiel e não permite. Então, se há alguma permissão, gente, entenda, mulheres, homens, se Deus permitiu certas situações, é para que você venha suportar, aprender. E esse aprender te dá autoridade. Observem bem do que passou Oséias. Ele teve que passar e ter autoridade sobre o adultério, a prostituição. Vocês já ouviram pregações sobre Oséias. Então ele teve que passar por isso. Imagine nós, né? Exemplo hoje mesmo, a gente caminhando dia a dia, quando nós estamos em jejum, só chega coisas próximas a gente. E existem jejuns que são intencionais mesmo, né? Só chega delícias de comida, só chega churrasco, doces e por aí vai. No momento em que nós estamos em jejum, quando você sai do jejum, a comida, ela perde aquela vontade toda. A Sandra riu agora. Você pode comer, mas não com esse apetite mais. Você não tem olhar fixo para aquela deliciosa comida ou sobremesa. Sabe? Mas se nós formos determinados no primeiro olhar na comida, né, gente? Nós vamos atirar para bem longe aquela comida. E nós vamos retirar daquele lugar. Olha, que eu estou dando um exemplo de comida, levando em consideração o adultério. Complicado são as mulheres falando de Deus nas redes sociais, porém evidenciando os seios, e isso. Entre outras vestimentas, né? Nós observamos líderes, Michele, infelizmente, entendem o atirar, o retirar. Assim é a reação, gente, minha e sua, daqueles que realmente disseram sim para Deus, não se contaminar com nada deste mundo. Vocês já pararam para pensar, gente? De chegar um momento e ou você já recebeu essa dádiva de Jesus dizer para você: meu filho, minha filha amada, meu filho amado, você não pertence mais a esse mundo. Já imaginou, você que já escutou isso? Tu nunca mais vai esquecer isso. E ao ponto também de você, evidentemente, ser chamado em visão, sonho, ou em profecia,
você ouvir dizer isso. Isso muda o rumo da sua vida. Isso muda o seu ser. Isso te tira a total. É surreal tudo isso. E acreditem, gente, vocês ouvirão, vocês se certificarão, ao ponto que vocês resistirem. Vocês terão essa certeza. Ela já se encontra à porta. Os juízes já vivem no chão, né? Conversando com o Eterno. Cujos que os seus olhos se alimentam da palavra agora. E não vão se sucumbir, né, às tentações mundanas. O Senhor, Ele vê tudo isso. O qual você, em tudo que é sujo, em tudo que é errado, você tem rejeitado. O seu olhar ungido agora jamais se contaminará com as impurezas externas. Nós resistimos. Podemos assistir cenas. É inevitável. Mas nós podemos não mais assistir cenas indecentes, filmes, novelas. Nós podemos nos deparar com essas situações. É inevitável. O que nós não podemos é ter o segundo ou terceiro olhar. Começando pela dinâmica do olho. É sempre uma escolha. Isso mesmo, Sandra. Porque os olhos e a audição, eles dão a função, ela vem com sincronia. Ao ponto que seus olhos já estão ungidos, já receberam tantas consagrações, os seus ouvidos também agora. Os seus ouvidos, gente, chegam a um ponto que vocês não suportam mais piadas sujas, conversas improdutivas, tolas, nada que te edifica mais. A sua boca não mais tem palavras impróprias. O seu corpo já anda em espírito, já é, digamos que essa palavra se tornou, né, algo tão explícito nos dias atuais. Eu acho que há 4 anos, né? O ser conservador, né? Ou seja, você se conservar. A política tomou conta dessa palavra, né? Os conservadoristas e por aí vai. Ou seja, eu estou me conservando em santidade, andando em espírito. E aí nós reagimos. Quando nós observamos o apóstolo Paulo, ele andava dessa forma, em santidade plena, gente. Há uns 5 anos ou mais, eu segui a Fernanda Brum no Instagram. Ela postou uma foto do marido dela com um filho deitado no sofá. Ele estava de bermudão. Não deixei passar e perguntei para ela o que aquela foto edificou o corpo de Cristo. Choveu comentários contra mim. Não deu 2 horas, ela deletou o post. Sim, ela entendeu a sua pergunta. As pessoas não. Isso mesmo. Foi uma das coisas que eu fiz, Alda. Quando eu decidi mesmo a servir, eu apaguei tudo. Eu fiz isso. Não modifica nada. Vocês observam hoje onde a gente está, mas, sabe, eu posto coisas muito básicas. Onde eu estou, tal.
Mas como antes, não. A maioria nem sabe o que é ser modesto em tudo, simplicidade em tudo, o vestir decisão. E sim, até pelo tomar banho você quer que você esteja ou você. Isso, gente, tem que ter decência. Não tem como, não. Não tem como a gente fugir disso. Dentro e fora. É muito complexo, Sandra, isso. Porque a gente chega a um ponto, né, de imitar as pessoas, imitar uma tendência, né, seja de que é como ocorre, né, de estação para estação. A tendência do verão, aí você veste a tendência do mundo do verão. A vestimenta adequada fecha brechas, isso mesmo. Se você for um ponto aqui, é Efésios capítulo 5, do verso 1 ao 8, que diz assim, gente: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs e chocarrices. Olha só, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Não são todos que têm consciência de nosso corpo, que é tempo sagrado. Sim. Mas a gente não fala com aqueles que não têm consciência. Falamos com nós, Natália. Primeiramente é nós. Às vezes nós temos consciência e nós não fazemos. Nós sabemos que algo é errado, mas nós continuamos. O que eu postei hoje cai muito bem nisso, Natália. Todos nós temos consciência do São João, do Santo Antônio, do Pedro e do sei lá quem. Que tem raiz na feitiçaria, bruxaria. Vocês acham que a alta magia, eles fazem como, gente? É na roda do fogo. E as fogueiras juninas. São conjurações ali feitas. Se você for estudar santo por santo, cada um tem uma dinâmica. O casamenteiro, o não sei o quê. Todos têm uma dinâmica. E o que está por detrás disso, gente? Mas não, nós nos adequamos à frequência, observe bem, nós estamos trabalhando com espíritos, com deidades, com tronos. Aí nós não saímos da frequência deles do mês. Nós nos enquadramos, nos alimentando, nos vestindo, convivendo, aceitando, dizendo que não tem nada a ver, indo, né, para festividade, tudo. Você faz isso. E é normal. E você sabe muito bem que, evidentemente, tudo isso foi paganizado. E aí a Igreja Católica tomou devidamente, né, para a unificação. Observem bem. Aí a gente é o radical, né, gente? A gente é o radical. Foi até comentários hoje, né? Você faz esse tipo de coisa porque, é besteira isso, tal.
E tudo bem, e vai passando, e você vai se contaminando. Lembrem, gente, frequências. E analisem após como é que, de frequência a frequência deliberada, como é que vai estar o seu casamento, suas finanças, sua vida, entre outros temas. Observem bem se vocês não entenderem isso. Porque, entendam, gente, o que nasce já, o qual é consagrado, já nasceu. Já o propósito é aquele. Exemplo. Comidas típicas. O problema não é a comida. O problema é uma frequência de mês. O problema é a comida que, nessa época, ela é consagrada, ela é feita intencional para a frequência e o alinhamento da abertura desse portal das trevas, o qual, na feitiçaria e na bruxaria, na Umbanda, Candomblé e Quimbanda, se trabalha esses contextos de alimentos e bebidas. Da mesma forma, é a questão dos santos. Se você for entender, isso é a mesma forma do Natal, do Ano Novo, todas as festas paganizadas. Agora, quando nós dizemos, vamos celebrar a festa do Senhor, vamos comer um carneirinho que está na Bíblia, nenhuma igreja quer. É muito difícil. Vamos, para lembrar, colocar na nossa memória, uma folhinha amarga, mas as festas pagãs, os alinhamentos pagãos, essas adulterações bíblicas que contamina o corpo, a alma e o espírito, isso não tem nada a ver. É coisa de quem é rígido. Infelizmente, gente. Infelizmente, tá? Cada alinhamento de santo, cada estrutura é bem específico, gente. Se eu fosse falar dessas três deidades, cada um tem o seu contexto específico de ataque. Dia 12 foi o primeiro. Dia 24 vem aí. E é dessa maneira. Toma muito cuidado para não se perder. Abram Provérbios capítulo 23, gente. Provérbios capítulo 23, do verso 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Olha só. Vamos agora, já que estamos em Provérbios, falar um pouco sobre esse contexto, e aí nós adiantamos uma outra parte do que nós estamos aqui propostos a avançar nesse tema, né? Observe bem, estamos falando de olhar. Foi pelo olhar que Davi cobiçou Batseba, a mulher de Urias. Olha só, vamos agora para 2 Samuel, capítulo 11, gente. Vamos para a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu o ver
É com os olhos. Ele examinou. Ele foi um raio-x, gente. Ele percebeu com a sua visão. Foi com a sua visão. Então ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Ele sabia que ela era casada. Um Eteu. Pior ainda, né? Que ele sabia de tudo. Um dos ataques do diabo contra nós, gente, é o contexto da ignorância. Às vezes a falta de compreensão bíblica. Ou seja, tem coisas que eu fico calado, sabe? Tem coisas que é melhor a pessoa quebrar a cara. Tem gente que está conosco há 2 anos, mas nós somos radicais, nós somos taxados como judeus, né? Nós somos taxados como pessoas arcaicas, que não tem nada a ver essa questão de essa compreensão bíblica, essa radicalidade. Para que tudo isso? Muitos líderes, gente, muitos líderes, eles sentem até medo de tirar certas coisas da igreja, porque eles têm medo das pessoas saírem. Eles sabem que é errado. Eles sabem que é errado. Acredita nisso, gente. Sabe que está na Bíblia, sabe que tem festa, sabe que no culto do tal ano novo, mas se ele não fizer, a pessoa, o irmãozinho, vai para outra igreja. Imagine o que é ignorância, ou é um trabalho de formiguinha, gente. É assim como eu, que estou com as pessoas do ministério, muitos deles já estão com 2 anos conosco. É formiguinha. Tem gente com 2 anos ainda fazendo as mesmas coisas, que já era para ter se limpado de certas coisas há muito tempo. Um abismo chama outro abismo. Isso mesmo. Ele deveria estar na guerra. Ele se sentiu confortável, né? Já era o rei, já achava que tinha tudo, Aldo. E aí entrou nessa preguiça. Ou seja, entrou aonde, gente? Se vocês imaginarem, voltando ao assunto, os líderes, eles se sentem até constrangidos de parar para falar sobre imoralidade sexual. Não há diálogo, não há uma prática para dizer para as pessoas, para ensiná-las contextos como sexo oral, sexo anal, adultério, prostituição, imoralidades. Por isso que eu estou iniciando esses contextos e vou trabalhar no ministério e com vocês em tempos e estações, esses detalhes. E vai ter muita conversa que vocês vai dar um boom. Mas é por isso, gente, por não trabalharmos essas questões detalhadas na Bíblia, esses limites que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele tem ganhado um espaço por líderes que são passivos, de falar em coisas, de tocar em raízes profundas, à luz da palavra. Porque a própria palavra fala sobre as questões das imoralidades sexuais. Se você, gente,
no nosso geracional e as nossas vidas, existem muitos altares ligados a isso. Muitas coisas nós fizemos. Dê graças a Deus se você não passou por muitos altares como esses. Como contextos de adultérios, imoralidades, certas práticas pecaminosas sexuais. Não é só aprender a fazer disso um estilo de vida mesmo. É sempre estilo de vida. E não retroceder, Sandra. Sabendo que, gente, colocando na sua cabecinha, você que cometeu certos atos, a culpa não é só sua. Existe uma porcentagem de ambos. Existe uma porcentagem de ambos. E existe o passar pelo processo do perdão que é dolorido, é contínuo, diante do processo de perdão. E foi um processo que Davi passou diante do fruto do pecado do adultério. Em suas questões de orações, arrependimentos, jejuns que ele passou, que ele viveu, para poder alcançar, gente, o perdão do Eterno. Então, a gente hoje pausa por aqui. Ouço muito o que um casal faz dentro das quatro paredes, fica só entre eles. Interessante que esquecem que Deus está vendo e é a Ele que devemos temor. Sim, porque nas quatro paredes você se une a uma só carne, mas o Eterno está ali. Entenda, gente, a relação a dois você faz para glorificar a Deus, Alda. É uma explosão entre o homem e a mulher naquele momento ali. É como se fosse uma bomba atômica em que o Senhor despeja algo grandioso e sela algo. E nessa explosão, né, atômica, ela precisa realmente ter padrões. E ali o Senhor está. Ali o Senhor está. Sim, ele passa a ser isso também, Daniele. Passa a ser sim. Isso há uma transferência. Sim, há uma transferência de tudo, Priscila, né? Você transfere, evidentemente, quanto mais o relacionar, você transfere o seu esposo transfere para você DNA, transfere tudo, gente. Digamos que aqui, nessa unificação, há cura, né? Há uma proteção contra os ataques do inimigo, gente. Quanto mais você está unido aqui, mais o Senhor se encontra e o inimigo é mais difícil. Quanto mais ter relacionamento com o seu cônjuge, evidentemente, muito mais proteção. Entre marido e mulher existe uma dinâmica protetiva, gente. E é cura, é libertação, é tudo isso. Se as mulheres soubessem, né, é um dos primeiros pontos para poder trazer o marido para perto do Eterno. É na intimidade com o seu marido, mulher. Porque você está aqui, mas você vai transferir para ele. Você pode interceder, querida, mas não é interceder. É um dos pontos da mulher virtuosa, é a intimidade. É o que eu estou falando aqui agora. Tem que parar com dor de cabeça, Sandra. Quanto mais o marido faz raiva, aí você dá um troco para ele, amor.
Aí é como as mulheres, né? Eu vou pausar aqui já, gente. É como as mulheres do ministério da igreja. Ah, meu marido faz raiva, vou para a igreja, vou viver o dia todo na igreja, vou para o ciclo de oração à noite, vou interceder por ele, vou para o monte, eu vou para todos os cultos, vou botar o nome dele na fogueira santa, vou ofertar sobre a vida dele, tudo. E em casa, o que é que você faz? Nem alimenta nada, se veste mal pro esposo, não oferece amor para ele, nada. O Senhor está olhando você. Não faz nada. O marido observar. Está errado. Totalmente errado. Você vai ter o seu marido muito, mas muito longe. Você vai ficar com o joelho dobrado doendo. Se você não entender o que é estar perto dele. Nem a oração sobe. Isso mesmo, Alda. A gente vai falar sobre isso, Alda. Que eu estou encerrando aqui, gente. Essa parte. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Shalom.